Brumas sobre a Ponte de Tolbiac, quadrinho que foi lançado pela Zarabatana em 2012. Fala sobre esse quadrinho, que é um quadrinho antigo, mas ele ainda tá em catálogo. Não sei se a Zarabatana republicou, tá em catálogo desde essa época, mas é um quadrinho muito interessante. Então fica aí pra eu falar sobre esse quadrinho, que foi publicado em 2012 pela Zarabatana. É um quadrinho do gênero policial, noir, de investigação. Tem 88 páginas, essa edição pequenininha, mais ou menos um formato italiano. Ele tem preço de capa de R$42, então é um quadrinho bem baratinho. E o que é interessante desse quadrinho é o autor. Aqui tem o Léo Mallet, não vou saber falar o nome corretamente, que é esse quadrinho é uma adaptação, e o Tardi, que já eu falo sobre ele adaptou várias coisas, vários materiais desse autor, então essa aqui é uma adaptação que ele fez. O Tardi, ele assina aqui tanto o roteiro quanto a arte, e agora no Brasil, mais recentemente nos últimos anos, a gente vem tendo uma onda de publicações de quadrinho franco-belga, as BDs, são materiais que estão em alta, e o Tardi é um grande nome do quadrinho franco-belga que até o momento, pelo que eu saiba, pesquisei bastante, o único quadrinho que a gente tem em catálogo, que a gente tem acesso hoje no Brasil dele, é esse aqui. O Tardi, que é um autor, vou falar um pouco sobre o currículo dele para dar alguma noção, ele é um autor que, por exemplo, já trabalhou com o Jean Giraud, que é o autor, o roteirista de Blueberry, que agora tá em alta aqui no Brasil. O Tardi já foi vencedor do prêmio de Angoulême uma vez, em 85, ele já tem seus 80 anos de idade, é um cara mais velho. Já recebeu várias outras premiações e dessas maiores já recebeu inclusive 2 prêmios Eisner. Então é um cara assim muito conceituado, um cara muito respeitado lá fora e que aqui completamente desconhecido. Então já começo, vou recomendar para todo mundo que gosta de BD, gosta de conhecer esses autores. E uma coisa muito legal desse quadrinho é a arte. É uma arte muito diferente, muito fantástica. É uma arte muito diferente, todo o quadrinho nesses tons de cinza e preto mesmo. É um quadrinho com bastante diálogo, mas não é uma leitura lenta. São diálogos bons, muito rápidos assim de se ler. A fonte é um pouquinho grande também, o que contribui, então não é um quadrinho difícil de ler, apesar de ter assim alguns quadros que tem a cabeça do personagem e o balão de diálogo basicamente, tipo esse quadro aqui. Mas dá pra ver que é uma arte muito única. Assim como muitos autores das BDs, o franco-belga, eu acho que tem uma variedade muito incrível de arte, né? A gente tem artes assim que todo mundo vai amar, tipo um Moebius e tal, mas a gente tem artes assim que são muito diferentes e únicas, e eu achei a arte desse artista incrível, e assim, alta gramatura, papel muito bom assim, que valorizou muito a arte do autor. Eu não sei se lá fora é lançado nesse formato pequenininho, mas eu gostei muito, é um formato muito bom de ler, abre bem, ó, muito bom de ler esse quadrinho. Agora, sobre o que é a HQ, né? Esse quadrinho, primeiro ele tem um pós-fácil ali, um prefácio de umas 10, 12 páginas, que eu acho que na verdade tem quase 20 páginas esse prefácio, que aí ele vai dividindo imagens com o texto do próprio Léo Mallet, né, que é o cara que escreveu, né, o livro qual foi adaptado pelo Tardi. E aqui a gente vai ter o protagonista, que é o Nestor Bruman, que eu até pesquisei, achei interessante. É um personagem recorrente em em várias coisas que o Léo Mallet faz. Ele usa esse personagem que é sempre um detetive particular francês, e ele é o protagonista de vários romances do Léo Mallet, mas eu não sei se ele é o mesmo personagem ou só tem o mesmo nome. Mas aqui a gente vai ter o Nestor Bruman. Logo no começo ele vai receber uma carta, essa carta aqui, de alguém falando que quer falar com ele, falando que alguns canalhas estão planejando canalices, e pede para ele encontrar com essa pessoa no hospital. E a assinatura ele não reconhece, ele não sabe quem é. Enquanto ele tá indo pro hospital, essa moça aqui tá seguindo ele, e ela fala que essa pessoa tá morta já, que já morreu, que ela conhecia, ela dá alguns detalhes, e ele fala, não, então eu vou pro hospital pra ter certeza do que você tá falando, porque é todo muito suspeito, a gente já vê que é um quadrinho policial, então a gente não sabe em quem confiar. Quando ele chega lá, ele vai encontrar esse cara morto, que já é um senhor. Primeiro momento ele não reconhece o cara, mas quando os policiais, ele é um detetive particular, então os policiais ali não gostam muito dele, ficam indagando por que ele foi lá, viu um cara que morreu, o cara tava no hospital porque ele tinha levado facadas, então é tudo meio suspeito, e ele não lembra quem é o cara, mas quando ele ouve o nome real desse cara, que é o nome que ele conhecia, ele vai lembrar da adolescência dele, que esse detetive já até deve ter seus 40 e poucos anos, e ele vai lembrar na adolescência que ele era um cara, que eles usam aqui o termo anarquista, né, então ele era meio revolucionário e tal, e ele vivia meio que ali não sei se ele vivia ali ou se era um grupo, alguma coisa assim, mas aqui mostra, parece um abrigo ou um lugar ali que eles viviam em conjunto, que eram vários caras anarquistas ali que se conheciam, e esse morto que pediu para falar com ele era um desses caras que vivia ali junto com ele e conviviam frequentemente.
E a partir disso ele vai entrar nessa investigação para tentar entender quem matou esse cara que era amigo dele há muito tempo atrás e vai começar a investigar. Ele vai descobrir que essa moça ali que encontra ele no começo não tem nada de má, ela na verdade do bem, ela convivia bastante, ela era quase que uma filha adotiva desse ex-amigo dele. E ao longo do quadrinho, um quadrinho curto, tem 88 páginas, ele vai investigar, tentar entender quem matou esse cara que era amigo dele, vai reencontrar algumas coisas assim do passado, vai descobrir mais ou menos o que aconteceu com outras pessoas ali que eram do ciclo dele, desse amigo, junto com esses revolucionários anarquistas ali que ele mostra no começo. E é um quadrinho curto, mas ele é muito bem desenvolvido, o clima de noir dele é muito bom e é um quadrinho que eu gostei muito. E eu vou recomendar assim, quem gosta de quadrinho policial noir, eu acho que vai gostar desse quadrinho. Quem gosta de BD e quadrinho policial, recomendo bastante, porque é um quadrinho muito barato, vai conhecer um grande autor francês e vai ler um bom quadrinho noir. Então, no geral, eu recomendo bastante esse quadrinho para dar uma conhecida e às vezes nem para comprar, só ver o vídeo assim já satisfaz, para conhecer um trabalho aí de um autor consagrado lá na França, que não teve até o momento nada publicado assim de que foi muito falado no Brasil, porque esse é um material mais antigo, na época nem se tinham muitos canais de quadrinhos no Brasil e hoje em dia as pessoas só falam de lançamentos, né? Então, ninguém dá muita bola para um quadrinho de 2012. E é um quadrinho muito bom, ele cria muitos personagens muito legais e, e depois, no final, achei muito legal que tem todo um mapa da cidade, ele vai apontando onde aconteceu cada coisa. Então, todos os marcos da história ele vai colocando ali nesse mapinha. Então é isso, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, o link tá aí na descrição. Vou deixar o link do site da Zarabatana e da Amazon desse quadrinho. E obrigado. Valeu!